Bem, para mim é uma alegria poder falar com vocês hoje, nesse dia de carnaval, domingo de carnaval, um dia dedicado à alegria, independentemente da forma, mas as pessoas ficam entusiasmadas, alegres, e nós vamos conversar um pouco mais sobre a alegria, sobre essa festa que deve ser produzida em nós, de uma maneira santa pelo Senhor. Então nós vamos conversar um pouco sobre, aliás, muito sobre Santa Folia, essa santa alegria que nós temos não só dentro de nós, mas temos também a oportunidade de expressar na comunhão ao redor da mesa do Senhor, como teremos daqui a pouco. Bem, quando nós falamos de carnaval, carnaval, a palavra carnaval, no imaginário dos estrangeiros, é uma entre as três palavras quando o assunto é Brasil. Se em qualquer lugar do mundo você falar, se apresentar como brasileiro, uma das palavras que as pessoas tentarão associar a você é carnaval. A segunda talvez seja futebol. Brasileiro, carnaval. A palavra carnaval é originária do latim carnis levale, significa retirar a carne, adeus a carne nada vale. É importante pensar que o carnaval antecede ao período da quaresma. Quaresma é um período de jejum, onde as pessoas não comem, pelo menos, carne vermelha, e o carnaval faz as pessoas lembrarem que breve será o período da quaresma. Mas, quando nós pensamos no carnaval, na origem do carnaval, ela, embora com a identificação que tem com o Brasil, com o povo brasileiro, o carnaval não é brasileiro. O carnaval ele é muito anterior ao Brasil. Nós podemos localizar alguns detalhes, algumas cerimônias que nos relacionam com o carnaval, já na Babilônia antiga. Se nós situarmos com a Bíblia lá no Antigo Testamento, há muitos anos atrás, milênios atrás, haviam pelo menos duas cerimônias que eram comemoradas e que tinham uma certa relação na origem com o carnaval. Numa dessas cerimônias, um prisioneiro assumia o lugar do rei, vestindo as suas roupas, comendo as suas comidas, deitando-se com as suas esposas. Depois dessa cerimônia, depois desse tempo, desse reinado, esse rei, ele era sacrificado, ele era enforcado, e no outro ano, um outro rei era escolhido, e assim por diante. Uma segunda cerimônia era quando o rei ele tinha os seus emblemas reais tirados, as suas vestes tiradas, ele era colocado nele uma roupa de escravo, e ele, então, era publicamente chicoteado diante da divindade Marduk, e depois dessa cerimônia era restituído ao poder. Como nós podemos perceber, não eram cerimônias agradáveis, não eram cerimônias favoráveis, pelo menos a algumas pessoas. Na cultura greco-romana, tem também alguma relação com as festas, como nós conhecemos, do carnaval. Havia, por exemplo, as homenagens a Baco na versão grega, ou Dionísio na versão romana. As festas em homenagem a Baco eram conhecidas como os bacanais, marcada pela embriaguez e também pelo apelo sexual. Em Roma, também nós encontramos, aí já muito próximo de nós, encontramos as origens do rei Momo, muito parecido com aquela cerimônia dos babilônios antigos. Então, o rei Momo, na verdade, era uma divindade para os romanos, uma divindade da sátira e do sarcasmo. Era a divindade que criticava as atitudes e as obras de Zeus. E Momo, ele era homenageado com a escolha de um soldado, o soldado mais bonito da guarda romana, e esse soldado era coroado como rei, como na cerimônia babilônia.
E ele, então, no curto espaço de reinado, ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Também depois desse breve reinado, ele era morto, era enforcado e era enterrado com honrarias de rei. Rei morto, rei posto. No outro ano, um outro soldado, igualmente belo, era escolhido para ocupar esse breve reinado e assim por diante. Quando nós chegamos no período do cristianismo, na instituição da Quaresma, especificamente, o Carnaval, que já era uma festa pagã, que antecedia a Quaresma, ele foi devidamente enquadrado. As pessoas, então, os cristãos podiam cometer os seus excessos livremente antes da severidade religiosa da Quaresma. Então, era um tempo onde as pessoas poderiam extravasar para depois entrar nessa disciplina de jejuns e de orações no período da Quaresma. Nesse mesmo período, no período medieval, havia troca de papéis. A festa era caracterizada com homens que se vestiam de mulheres e mulheres que também se vestiam de homens. No Brasil colonial, nós encontramos algumas manifestações da festa de Carnaval. Havia uma festa portuguesa da Ilha da Madeira, especialmente, chamada Entrudo. E o entrudo consistia, na verdade, em brincadeiras, onde as pessoas jogavam uma nas outras líquidos, como limões de cheiro, chás, café, tinta, groselha, lama e até urina. Jogavam também farinha, ovos, nos espaços públicos, nas casas, onde houvessem pessoas, esses foliões jogavam líquidos e jogavam farinha, jogavam ovos. Para evitar confusão, depois eles substituíram tudo isso por confetes e serpentinas. Muito mais agradável jogar confetes e serpentinas. Algumas imagens do entrudo. Vocês podem ver algumas pessoas trabalhando e, enquanto andam pelas ruas, são abordadas pelos carnavalescos ou foliões com farinhas. As mulheres que não podiam participar nas ruas ficavam nas janelas e, à medida que as pessoas passavam, eles jogavam águas. Aqui à esquerda, a gente vê as autoridades tentando controlar um pouco os foliões, mas sem êxito. E na última foto, ali à sua direita, você pode perceber que não apenas nas ruas, mas dentro das casas, as pessoas entravam e faziam toda uma confusão, toda uma agitação. Claramente, isso trouxe muitos problemas, e as pessoas que não concordavam com a festa do entrudo, depois passaram a organizar festas, bailes de salão, desfiles de rua, dando origem ao que nós percebemos hoje, ao que nós conhecemos hoje, a festa de Carnaval, como nós sabemos e nós percebemos. Alguns princípios que regulam a participação no Carnaval ao longo da história. Então, quais são os princípios reguladores da festa de Carnaval? Bem, primeiro nós já vimos, né, a subversão de papéis. Você pode perceber desde o período babilônio, o período também greco-romano, que o rei, em alguns momentos, ele assumia o papel de escravo, os escravos assumiam o papel de rei. Um pouco depois, na Idade Média, os homens vestindo roupas de mulheres, as mulheres vestindo roupas de homens. Então, essa subversão de papéis é alguma coisa muito característica do Carnaval. Clóvis Bornai, para aqueles que já viram alguma coisa sobre Carnaval, principalmente década de 70, 80, conhece um pouco Clóvis Bornai, e tem uma fala dele que ele diz que no Carnaval os pobres se vestem de luxo nas escolas de samba, enquanto os ricos se desnudam.
Então essa é a característica do carnaval. É assim que as coisas vão acontecendo, a subversão de papéis. Uma outra característica do carnaval são os sentimentos reprimidos durante todo o ano, que podem ser extravasados e liberados durante os 3 dias de folia. Então, é dessa maneira que as pessoas vão para o carnaval, no sentido de extravasar. Extravasar todos os sentimentos que foram reprimidos e que serão reprimidos, especialmente no próximo período. Em alguns casos, o bem-estar de poucos sobrepõe o direito da coletividade. A gente percebe isso na festa do intrudo. Não eram todos os que participavam. Algumas pessoas estavam trabalhando, outras em casa, mas o meu direito de festejar, ainda que eu seja minoria, ele consegue sobrepor-se ao direito da coletividade, da maioria, de não querer festejar, de não querer celebrar, de não querer comemorar. Na Idade Média, especialmente nos carnavais de Veneza, o uso das máscaras era muito comum. E nas máscaras, as pessoas ricas poderiam circular entre os pobres, entre a população da época. Então, as máscaras, naquele período, era como se fosse um salvo-conduto. Eu posso estar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu bem entender, e eu não serei responsabilizado por nada disso. Um outro princípio do carnaval, que regula a participação do carnaval, é o prazer imediato. O prazer imediato não passa pela reflexão de possíveis consequências a médio e longo prazo. Não importa o que eu faça. O importante é a minha satisfação, é a satisfação de hoje. Se isso me trará consequências depois eu penso nisso. Um outro princípio regulador é a polarização do tempo. Então, agora é o tempo do profano. Agora é o tempo onde tudo pode, onde eu posso fazer tudo. Depois tem o tempo do sagrado. Aí depois eu preciso me regular também pelo tempo do sagrado. Então, o sagrado e o profano como tempos separados, distintos um do outro. Um outro princípio, um último princípio, é o espaço do prazer e o espaço da diversão, desconsiderando a presença de Deus. Deus não está aqui, Deus não pode estar nesse lugar, Deus não pode estar vendo o que eu estou fazendo. Então, é como se alguns espaços fossem limitados pela ação de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. E é como se Deus não pudesse também estar no espaço da alegria, no espaço do prazer, no espaço da diversão. É como se Deus fosse o estraga-prazer da diversão. É como se Ele não proporcionasse festa também, como nós vimos na música que nós cantamos do Nelson Cavaquinho, de que o próprio Senhor, Ele produziu uma festa em mim. Então, Deus é aquele que proporciona festa, é aquele que nos dá espaço de festa. E o carnaval desconsidera completamente essa possibilidade de Deus estar nesse espaço, num espaço de festa, num espaço de celebração. O carnaval também é conhecido como folia. Quem participa do carnaval é conhecido como folião. A palavra folião, ou folia, aliás, está relacionado a danças, a brincadeiras, a festa alegre e barulhenta. Então nós podemos encontrar essa expressão da folia e da alegria em outros espaços, em outros momentos, que não apenas o carnaval. Nós podemos proporcionar espaço de folia em qualquer ajuntamento humano. A alegria, a folia, a festa devem fazer parte da nossa vida e produzir bem-estar em nossas relações. Um exemplo de um espaço de folia são as reuniões familiares, especialmente
quando formada de pessoas que moram distantes e que podem se ver raramente. Quando essas pessoas se encontram, todos querem falar ao mesmo tempo, todos querem compartilhar o mesmo espaço, todos estão alegres pela oportunidade de estarem juntos mais uma vez, de poder pertencer à família, de pertencerem um ao outro, de poder servir, de poder ser servido. Eu tenho essa experiência de ter família morando longe, e quando nós nos reencontramos, é esse espaço de folia, é essa expressão de folia. Tem o tema, a série de TV, o tema da série de TV, A Grande Família. Esse tema, composto pelo Dudu Nobre, ele fala um pouco desse espaço de folia no ambiente familiar. Dudu Nobre diz assim: esta família muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. É espaço de folia, é espaço de alegria, é espaço de prazer. Então nós podemos ter outros espaços. As relações humanas podem ter outros espaços de alegria, outros espaços de folia, não apenas limitados a um calendário, a 3 dias, a uma festa, mas as relações humanas na família, na sociedade de uma forma geral, e por que não dizer também na igreja. Esse espaço, o espaço da Santa Ceia, é um espaço de celebração. Ele foi feito para que nós celebremos, para que nós expressemos a nossa alegria, a nossa felicidade, como se nós, e de fato, como sendo famílias, se reencontrando ao redor da mesa, celebrando a nossa comunhão, aquilo que nós temos em comum. Então, a Santa Ceia é o encontro de uns para com os outros. É o meu encontro contigo. É o seu encontro comigo. É o nosso encontro com aquele que é transcendente. E talvez a Santa Ceia seja dos encontros, o encontro mais maravilhoso, porque ele tem esse elemento da transcendência. Ele tem esse elemento dessa pessoa transcendente, que transcende a tudo e a todos, que está aqui entre nós, celebrando conosco da Santa Ceia. É o encontro de família. É o encontro da família cristã. É o encontro da família espiritual. É o encontro do corpo de Cristo, da igreja como família do Senhor. Essa característica familiar, ela é muito percebida nas igrejas primitivas. Nas igrejas do Novo Testamento, além desse momento, que é o momento da cerimônia da Santa Ceia, os cristãos também tinham uma outra festa chamada Festa do Amor, ou Festa Ágape. A Festa Ágape era uma oportunidade de praticar amor, de praticar generosidade, em meio a muita alegria e muita comunhão. É muito parecido com aquilo que nós fazemos nos nossos grupos pequenos. Se você já foi no grupo pequeno, você sabe disso, que sempre tem um espaço para comer. E aí um combina, eu vou levar salgados, eu vou levar doce, eu vou levar refrigerantes, eu vou levar suco. Então, é cada um levando o que tem de melhor e oferecendo isso para a coletividade, oferecendo o seu melhor para aquelas pessoas que compõem aquele grupo pequeno. Essa é a ideia da festa ágape. É uma festa de celebração, é uma festa comum que antecedia a Santa Ceia.
teve uma igreja lá no Novo Testamento chamada Corinto. E essa igreja de Corinto, ela enfrentou um grave problema, especialmente relacionada à festa ágape e também, consequentemente, à Santa Ceia. As coisas não estavam bem ali. Havia uma certa confusão. Havia um problema que precisava ser resolvido. O apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja de Corinto. Uma das igrejas que ele dedicou mais tempo, mais da sua energia para plantar aquela igreja. Depois do tempo da plantação, da solidificação daquela igreja, Paulo foi para a sua viagem missionária e, em outro momento, ele estava numa outra cidade chamada Éfeso. E nessa cidade de Éfeso, ele recebe uma comitiva de Corinto. E esses irmãos de Corinto vieram trazer notícias não muito agradáveis do que estava acontecendo lá na cidade de Corinto. Em resposta a esses questionamentos, em resposta a essas novidades, essas notícias trazidas ao apóstolo Paulo, ele escreveu as cartas para orientar a igreja, para reestruturar a igreja no caminho da fraternidade cristã, no caminho em que tem mais a ver com a familiaridade, o vínculo familiar da igreja do Senhor Jesus. Então ele escreveu a primeira carta, especificamente na primeira carta, no capítulo 11, a partir do versículo 17, ele orienta a igreja sobre o que deveria ser feito para corrigir o problema da festa ágape e também da Santa Ceia. O texto diz assim, o apóstolo Paulo escreve: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu lhes elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O objetivo do apóstolo Paulo é que fosse resgatado na prática da igreja essa santa folia. O que exige essa ocasião?
Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor. Os da igreja de Corinto também estavam diante da ceia do Senhor. Qual era a exigência daquele momento, daquela cerimônia, daquela ocasião? Bem, o fato de ser uma reunião familiar pode passar aos desavisados a impressão de que pode participar de qualquer jeito, sem nenhum critério. Ah, é minha família, eu tenho intimidade com todo mundo, eu conheço todo mundo, eu sei o que vai acontecer, não preciso ter nenhum tipo de preparo. Não é bem assim. As reuniões de família, as cerimônias, assim como a ceia do Senhor, têm exigências. Apesar do seu caráter de celebração, festa e também de alegria. Os de Corinto não observavam isso, não tinham cuidado, não se preparavam convenientemente. Por isso, o apóstolo Paulo diz que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Não promovia, não trazia alegria, não trazia saúde, não trazia fraternidade, não trazia união. Muito pelo contrário. A ocasião, então, exige que hajam distinções e não divisões. Bem, essa aqui era uma igreja bem ouriçada, parafraseando Dudu Nobre. Era uma família muito complicada. Era uma família muito complexa. Havia naquela igreja um espírito faccioso que caracterizava as relações promovidas ali dentro da igreja. No início da carta, lá no iniciozinho, capítulo 1, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Então, era esse espírito, era dessa maneira que as pessoas lidavam na igreja. Elas se relacionavam a partir de bandeiras que cada um levantava. Olha, eu não tenho nada a ver com você, eu sou de Apolo. Ah, não, eu já sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Pedro. Eu não sou nada disso, eu sou de Cristo. Era uma disputa... Era uma disputa pela disputa. Sabe aquelas pessoas que são do contra, simplesmente do contra? Elas querem disputar, elas querem ser diferentes de você. Se você falar, eu sou corintiano, elas são palmeirenses. Se você falar, eu sou vermelho, elas falam, eu sou azul. É a disputa pela disputa. É só para contrariar. É uma disputa imatura. Só para ter razão, só para ser o melhor, só para fazer parte do melhor time. Então, se você é de Paulo, se você é de Apolo, se você é de Pedro, eu sou de Cristo. Era dessa maneira que as pessoas lidavam umas com as outras na cidade de Corinto. É importante dizer que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita. Era um ponto de encontro de pessoas de várias regiões do mundo antigo, do mundo conhecido. Então, Paulo, num primeiro momento, fala: olha, eu entendo o fato de vocês serem tão diferentes uns dos outros. Eu entendo o fato de vocês terem uma cosmovisão diferente, de vocês olharem para a vida de perspectivas diferentes. Eu entendo isso. As distinções entre vocês, elas são até explicáveis, mas as divisões, elas são inconcebíveis. Não dá para aceitar o fato de vocês disputarem apenas pela disputa, de forma infantil e de forma imatura. Paulo diz aqui: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Que bom que vocês são diferentes.
Que bom que vocês têm perspectivas diferentes. Vamos ver como cada um lida com essas perspectivas. Vamos ver qual é o grau de maturidade que vocês têm, uns com os outros, para lidar com a diferença do outro. Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. E a conclusão de Paulo, como ele disse no início, olha, vocês não passaram no teste. Vocês não foram aprovados. Vocês não sabem lidar com o diferente. Vocês não sabem lidar com as diferenças. Somos membros de família biológica e sabemos disso. Mesmo fazendo parte de uma família, nós somos diferentes. Mas mesmo sendo diferentes, nós fazemos parte da família. Eu sou Silva, você é Silva. Não importa se nós temos perspectivas diferentes. Mais alguém aqui é Silva, além de mim? Não vi nenhuma reação. Quem é Silva aqui, por favor? Quem é Silva? Gente, nós somos minoria nesse lugar. Acho que é o primeiro lugar que eu sou minoria. Não importa. Fazemos parte da mesma família. Não importa as nossas diferenças, o nosso sobrenome, as nossas origens, o nosso gênero, o nosso time, a nossa tradição familiar. Nos assentamos ao redor da mesma mesa. Tem uma série de vídeos da Coca-Cola que mostram um pouco essa questão da vida familiar. Eu separei um vídeo aqui para mostrar para vocês. O que eu tô fazendo aqui com essas pessoas? Eu não faço parte dessa família. Tem que sumir daqui. Pegar minha guitarra e tchau. Fui. Aqui ninguém se importa comigo. Se bem que a minha mãe, eu levaria comigo. E o meu pai de férias, talvez, pra fazer companhia pra ela. E o João, pra ele consertar meu celular. Talvez o jeito seja fugir todo mundo junto. Somos da mesma família. Não importa. O negócio é fugir todo mundo junto. Mas e quando nós não conseguimos superar essas divisões infantis, como na experiência de Corinto? Quais são os males trazidos pelas divisões? Primeiro, é a perda da variedade, é a perda da criatividade. Na experiência lá de Corinto, quando eles se reuniam, não era para comer a ceia do Senhor, porque lá cada um comia a sua própria ceia. A ideia era a seguinte: as pessoas traziam os seus pratos para o lugar da cerimônia, e depois que todo mundo tivesse chegado, aí então tudo era misturado, e aí as pessoas podiam se servir de tudo indistintamente. Mas o que estava acontecendo lá em Corinto é que, não, eu trouxe Coca Light, eu bebo Coca Light. Não vou beber Itubaína. Cada um comia a própria ceia. Não era a ceia do Senhor, não era a mesa do Senhor, não era uma celebração coletiva. No máximo, era uma reunião de individualidades. Era uma reunião de particularidades. Era uma reunião de interesses egoísticos ou egoístas. Era cada um no seu mundinho. Então não tinha criatividade, não tinha variedade. Nada de novo acontecia, era o mesmo tempero, era a mesma comida. Não tinha o espaço de se aproximar, espaço para se aproximar do outro, para se achegar ao outro. Era apenas o meu, era apenas o eu, era apenas, no máximo, o nosso, mas o nosso do nosso mundinho. Não havia variedade. O prazer também era descompassado, não havia o mesmo pulsar de alegria e de prazer na comunidade. Porque uns não esperavam pelos outros, então os mais espertinhos já iam comendo e já bebendo, e aí quando os últimos chegavam, eles chegavam com fome, enquanto os outros já estavam embriagados.
É muito ruim, é muito chato quando apenas um se diverte e o outro não se diverte. É muito ruim quando um está alegre e o outro, no mesmo ambiente, participando de uma mesma cerimônia, não está. É muito ruim quando apenas o esposo está feliz e a esposa não. É muito desagradável quando a esposa está satisfeita e o esposo não. É muito triste quando o pai está satisfeito, os filhos não. Quando os filhos estão alegres e os pais não. É muito ruim quando apenas um se diverte e o outro não. Sabe aquela pessoa que põe apelidos que as outras pessoas não gostam? Aquelas pessoas que não compreendem o limite e o espaço do respeito ao outro e se diverte colocando apelidos, zombando, escarnecendo, rindo, e o outro triste. Era esse descompasso da igreja de Corinto. Alguns embriagados e outros famintos. Havia também falta de lógica nas ações. O apóstolo Paulo faz perguntas para que eles compreendessem o que eles estavam fazendo. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou será que vocês estão fazendo isso porque vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? É por isso que vocês fazem? Vocês fazem isso deliberadamente? Ou vocês fazem porque vocês não têm casa, têm necessidade, por isso vocês agem dessa maneira? Por quê? É preciso fazer perguntas para que a gente compreenda a lógica das nossas ações. Por que isso? Por que essa postura? Por que essa atitude? E também atitudes reprováveis. O apóstolo Paulo olhava para aquilo e falava: o que eu posso falar disso que vocês estão fazendo? Será que eu posso elogiar vocês por isso? Certamente que não. A atitude de vocês é reprovável, a postura de vocês é reprovável. Quando vocês esquecem do outro, quando vocês não esperam pelo outro, quando vocês não suprem o outro, quando vocês não harmonizam a alegria, não distribuem a alegria igualmente uns com os outros. Essa atitude é reprovável. Então, meus queridos, esse momento aqui exige a nossa distinção. Somos distintos, embora sendo da mesma família. Mas não divisão. Essa ocasião também exige dignidade e não disciplina, no sentido de você ser castigado, ser disciplinado. A dignidade, de acordo com o apóstolo Paulo, estava apontada para o fato dos coríntios não darem o devido valor que a ocasião exigia. Eles não se preparavam para aquele momento. Eles não estavam olhando para aquele momento como um momento importante na vida da igreja, como um momento especial para a vida da igreja. Eles não estavam olhando que aquele momento era o momento máximo da experiência comunitária, da experiência cristã. Eles não estavam olhando para o fato de que aquele momento, aquela oportunidade, aquela cerimônia, era a oportunidade de equalizar prazer e alegria. Era a oportunidade de terem acesso uns aos outros. Aquele momento era o momento de serem honestos uns com os outros, de valorizarem o outro, de valorizar a presença do outro, de valorizar a necessidade do outro, de valorizar o simbolismo da cerimônia. Os coríntios não faziam, não dignificavam aquele momento. No Evangelho, Jesus conta uma história que nos faz pensar um pouco a respeito disso. O reino dos céus, de acordo com Jesus, é como o rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei meu banquete, meus bois
e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tanto aqueles convidados que rejeitaram o convite, como esse convidado que vê a festa sem as vestes nupciais, nenhum nem outro valorizaram aquele espaço, valorizaram aquele convite, valorizaram aquela cerimônia. A ocasião, ela exige valor, dignidade. Se nós não dermos a dignidade exigida, o que nos resta é a disciplina. Por isso, queridos, queridas, apesar da simplicidade, esse momento da celebração da Santa Ceia é um momento que tem um significado profundo. Daqui a pouco, na cerimônia, será mencionada a fala do Senhor Jesus, quando ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, há uma importância nisso, há um valor nisso. Nós estamos falando de uma vida que foi entregue, uma vida inocente, que foi entregue em lugar da vida de muitos culpados, como nós somos. Eu sou culpado, você é culpado. Em nosso lugar, nós que fomos culpados, um sangue inocente foi derramado, que é o sangue de Jesus. E o que nós vamos fazer aqui é relembrar essa morte, mas, acima de tudo, relembrar a ressurreição. Então, é um momento assim de muita simplicidade, mas de um profundo significado, de uma importância espiritual imensa. Também, para que nós participemos com dignidade, é importante nós nos situarmos em relação ao corpo do Senhor, em relação ao próprio Cristo. Quem somos nós em relação a Cristo? O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem somos nós? Será que eu e você somos aqueles que estão olhando para o cristianismo e tentando entender o sentido do cristianismo? Será que é nesse lugar que nós estamos, ainda um pouco distantes, olhando para fora, ou olhando para dentro desse movimento chamado cristianismo e querendo compreender o que é isso? Que sentido tem esse? Ou será que, em relação a Cristo, nós já somos aqueles que, como discípulos dele, já procuramos incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que ele ensinou no Evangelho? Será que nós estamos num processo de crescimento espiritual, experimentando o cristianismo na nossa própria vida, experimentando Cristo na nossa própria vida, experimentando o que Cristo falou na nossa própria vida, o que ele ensinou na nossa própria vida? Será que é nesse lugar que nós estamos em relação a Cristo? Ou somos aqueles que já temos experimentado, já provamos, aliás, essa experiência de aplicar os princípios de Cristo à vida e já estamos profundamente comprometidos com o Senhor Jesus?
de tal maneira que a nossa espiritualidade, ela transborda do domingo, ela transborda desse espaço de culto, ela já chega em todos os espaços da nossa vida. Quem sou eu em relação a Cristo? Qual é o meu lugar? Qual é a minha posição? Em que lugar eu estou? É isso que o apóstolo Paulo diz, ou quer dizer quando ele fala: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós dignificamos esse momento julgando a nós mesmos. O apóstolo Paulo também diz: se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. O apóstolo Paulo fala de uma preparação profunda para esse momento. Ele fala desse momento onde eu não avalio o outro, eu não estou aqui avaliando você. Eu estou olhando para mim como se eu estivesse olhando para um espelho. E me perguntando, não só quem sou eu em relação a Cristo, mas quem sou eu em relação a essas pessoas que estão aqui. Qual é o meu vínculo com essas pessoas? Quem sou eu na igreja? Quem sou eu no corpo de Cristo? É um autoexame. É eu olhando para mim mesmo, avaliando a mim mesmo. A ocasião exige dignidade, mas a ocasião também exige discrição. O apóstolo Paulo, um pouco mais adiante, ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quando eu leio esse texto, isso soa para mim como recomendação de mãe. Não sei se isso acontecia com você quando você era criança, mas comigo, quando eu saía de casa, eu ia sair de casa para visitar algum familiar ou visitar algum amigo, a minha mãe me recomendava que eu comesse em casa. Coma. Porque quando a gente chegava lá, se a pessoa se oferecesse alguma coisa, a gente agradecia, né? Muito obrigado. Eu estou satisfeito, eu já comi em casa. Ou se, de repente, nós íamos lá para almoçar, a gente não passava vexame, né? Comendo mais do que precisava. Então, o apóstolo Paulo está, como uma mãe, ele está recomendando uma boa educação para essas crianças. Olha, come em casa. Faça um lanchinho em casa para não passar vexame e para não estar debaixo de julgamento lá na festa ágape ou na celebração da Santa Ceia. Bem, vamos usar o recurso de alguém que entende de etiqueta, né? A Glória Calil acho que pode nos ajudar nesse momento, sobre como nós devemos participar de momentos de celebração como esse. Ela dá pelo menos 15 dicas, aliás, 15 micos que devem ser evitados à mesa. Então, eu li alguns, eu confesso. Alguns são meus. Não vou falar para você quais são. Primeiro mico, sentar-se antes da anfitriã ou do anfitrião. Não faça isso. Segundo, se precipitar no pão antes que o jantar seja servido. Sabe, a entrada? Vem a entrada e você entra. Aí quando chega o prato principal... Ok. Outro. Começar a comer antes da anfitriã, a menos que ela mande. Pode acontecer. Assoprar a colher ou prato para esfriar alimentos. Não faça isso. Fuçar a travessa para pegar o melhor pedaço. Peito de frango. Não fica escolhendo peça, não. Cortar as folhas de salada com a faca. Esse eu não sabia. Acho que esse eu já cometi. Apalpar as frutas para escolher a que vai comer. A gente faz isso no supermercado, né? Esmagar com o garfo os morangos ou qualquer outra coisa para fazer purê. Não faça isso.
beber com a boca cheia de comida, sabe, para dar uma enxaguada. Não faça isso. Isso é boa, né? Essa que também eu não sei como é que resolve. Espera aí, dá um tempo. Cuspir os caroços de cerejas ou uvas nos pratos ou guardanapos. Eu não sei como resolve isso. Tem que engolir. Esse aqui, né? Comer com a boca aberta. Deixar comida no prato. Não pode. Fumar à mesa é contra a lei, né? Comer antes ou depois dos demais. Nos faz lembrar Corinto, né? Comer antes ou depois dos demais. E a última, isso aqui é contemporânea, hein? Usar o celular. Isso é um mico que parece que todos os dias a gente comete, né? De estar com o celular à mesa. Nós precisamos ter discrição. Nós precisamos ter cuidado quando nos assentamos à mesa. Nós somos irmãos, seja lá em Corinto, seja aqui na comunidade. Então, diante da mesa do Senhor, nós devemos esperar uns pelos outros. Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Então, às vezes, o esperar não é no sentido de já chegou todo mundo, mas é no sentido de, será que todo mundo está harmonizado no mesmo sentimento? Será que estamos juntos nesse momento, nessa cerimônia, nesse lugar? Tem um outro vídeo que fala um pouco dessa preparação para a Santa Ceia. Acho que essa é a ideia, esse é o princípio. O apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor e o Júlio Zabatiero, pensando nessa fala, nesse registro do apóstolo Paulo sobre a fala de Jesus, ele propõe uma tríplice perspectiva. Quando nós pensamos na Santa Ceia, segundo o texto de Corinto, nós pensamos numa perspectiva do passado. Nós lembramos um evento e nós revivemos o valor desse evento. O apóstolo Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ele vai repetindo, em memória de mim, em memória de mim. A palavra grega aqui é anamnese. É você trazer à memória, é você lembrar de um fato do passado e atribuir o devido, e reviver, na verdade, o devido valor que esse fato passado tem. O apóstolo Paulo, ele diz, de uma forma também muito enfática: eu recebi do Senhor e agora estou entregando para vocês. Eu recebi e agora eu entrego para vocês. Perspectiva passada. Mas também tem uma perspectiva do presente. A Santa Ceia não é apenas uma lembrança do passado, mas ela tem uma expressão presente. De acordo com o pastor Júlio, anuncia
e dramatiza a obra redentora do Senhor, convocando a igreja ao cumprimento da sua missão. O texto diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Então, sempre que nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando o Evangelho. Anunciando as más novas do Evangelho e as boas novas do Evangelho. Anunciando o fato de que o pecado trouxe morte. E essa é uma situação que nós, por nós mesmos, não temos condição nenhuma de reverter. Essas são as más novas do Evangelho. Estamos anunciando as boas novas do Evangelho. Que Cristo morreu em nosso lugar. E que Ele se constitui como caminho, verdade e vida. Então, todo aquele que caminha por Cristo chega ao Pai. Nós estamos anunciando, juntos, como igreja, a morte do Senhor. Estamos na missão quando participamos da ceia. Também tem uma perspectiva futura. Exorta os seus participantes à espera do Senhor glorificado que vai consumar o plano de Deus. E aí o texto diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Já fazem 2000 anos que a Igreja do Senhor celebra a Santa Ceia. E ela continuará celebrando a Santa Ceia até que Jesus venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. A narrativa de Mateus da Santa Ceia, nela, na narrativa de Mateus, Jesus fala que Ele espera ansiosamente o dia em que Ele mesmo vai poder celebrar conosco esse momento. Ele vai poder cear conosco no reino do Pai. Então, meus queridos e queridas, antes de comer o pão e beber o cálice, traga à memória aquelas pessoas com quem você tem ou teve algum tipo de conflito. Ou aquelas pessoas que não estão aqui. Traga à memória essas pessoas. Não para relembrar a machucadura, a agressão, mas para que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração um desejo profundo de restauração e de liberação de perdão. Essa é a motivação da Santa Ceia. É restabelecer relacionamentos, restabelecer vínculos. Então traga à memória aquela pessoa que faltou com você. Talvez não haja mais oportunidade de perdoá-la por alguma razão. Então, diante de Deus, perdoe essa pessoa. É muito dito que não perdoar é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Não adianta. Não adianta não perdoar. Então traga à sua memória. Ou traga à memória aquela pessoa que não está no mesmo ritmo. Talvez ela até esteja aqui, mas ela, por alguma razão emocional, ou de enfermidade, ou de dores, ou existencial, ela está física, mas não está em espírito. E você sabe disso. Você conhece alguém aqui que está profundamente entristecido? Ore por essa pessoa, para que Deus a abençoe, para que Deus restaure a alegria, para que Deus faça uma festa dentro do coração dela. Vamos trazer à memória as pessoas que estão aqui, ou as pessoas que nós precisamos relembrar, para que a nossa vida possa continuar. Lembre-se que, apesar de ser familiar, a ceia do Senhor precisa de preparo, de autoexame, de busca da satisfação do outro antes da minha própria. Você está preparado para participar da Santa Ceia? Prepare-se. Participe desse momento com profunda dignidade. E também, dê graças. Seja grato. Foi assim que Jesus
celebrou a Santa Ceia, ele deu graças. É por isso que a gente chama a Santa Ceia de Eucaristia também. Eucaristia é ação de graças. A primeira coisa que Jesus fez ao partir do pão foi dar graças. Dê graças a Deus nesse momento, por você fazer parte dessa família, pelo sacrifício de Jesus, pelo Espírito Santo que habita dentro de você, pela proteção que Deus tem lhe dado, pelas bênçãos que Deus tem lhe dado, pelas promessas que Deus tem feito à sua vida. Dê graças, seja grato diante de Deus. Meus queridos, queridas, que esse momento seja um momento de santa folia, de profunda alegria para essa família espiritual que está aqui reunida, para os filhos e filhas de Deus que se reúnem ao redor da mesa dele.